Boa noite, boa noite, boa noite. São 7h30 aqui em Londres, 8 graus. Continuamos no frio, gente. Continuamos no frio. Nós só tivemos 3 dias de tempo bom aqui. Quando a minha filha estava aqui, ela esteve por 3 dias. Os 3 dias que ela esteve aqui foi maravilhoso. 18 graus, 20 graus. A gente chegou num dia, no sábado, estava 20 graus, nem acreditei. Agora voltou tudo de novo. Foi só 3 dias, só mesmo para dar uma esperançazinha de verão, entendeu? Mas estamos aqui na batalha, com frio e tudo, trabalhando. Estou ainda no meu projeto lá no fundo, né? Tá dando trabalho, mas quando eu terminar tudo, faço um vídeo e coloco aqui no canal para vocês verem, tá bom? Todo o trabalhão que eu tive de reformar toda a área do fundo. Agora ainda estou trabalhando na lareira da área lá do fundo, estou fazendo um trabalho artesanal, né? Eu construí ela toda. Eu tinha uma lareira de quintal. Aí eu resolvi transformar ela, colocar ela dentro de um gabinete de pedra, né? Para poder usar ela na área. E fazer um chaminé também para ela. Então, estou nesse trabalho aí. Lá em Israel, estão comemorando a Páscoa essa semana. Eles comemoram a Páscoa por uma semana, não é só no dia da Páscoa mesmo, né? Lembra que Jesus descia para a Páscoa uma semana antes, porque Jerusalém ficava assim, dobrava, triplicava, centriplicava. Olha, Jerusalém na época de Jesus tinha uns 100 e poucos mil habitantes só. Mas na época da Páscoa a gente ia para 1 milhão. Olha para vocês verem como é que a Páscoa judaica é importante para eles. Eu vou mostrar para vocês como é que tá lá agora. É a semana da Páscoa lá. Olha aqui isso. Olha isso, começou na segunda-feira. Segunda-feira estava vazio, não tinha quase ninguém, mas terça e quarta, que é hoje, olha isso, gente. Olha como é que tá isso lá. Esse aqui é o lado das mulheres, esse aqui é o lado dos homens. E aqui as pessoas que ficam, né, conversando, andando, mas aqui tá todo mundo rezando. Então você imagina, né? Isso aí é porque tá em guerra, gente. Se não tivesse em guerra, não tinha lugar nem para você passar ali, tá? Porque eu já estive lá em Israel, durante a Páscoa. A Páscoa eu já estive 2 vezes durante a Páscoa em Jerusalém. É assim, para pior. Agora não, agora porque não pode turista assim, né? Para você ir lá, você tem que ter uma série de restrições, o que dificulta muito o turismo, mas estamos aí. Belíssimo, né? Belíssima a coisa lá. Então, hoje nós vamos estudar um capítulo longo, então vamos começar logo nesse capítulo difícil. Gente, não vai ser um capítulo fácil da gente estudar, viu? A linguagem do profeta aqui é bem pesada. Vamos preparar o coração. Capítulo 16. Nós ontem começamos, né? Eu falei que era o capítulo de ontem era uma preparação para esse capítulo 16. O Eterno comparando Jerusalém com qualquer outro lugar. E dizendo que Jerusalém não era diferente de nenhuma das outras nações que estavam em volta. Todos eles seriam lançados no fogo. Porque eram como se fosse... como é que ele chama aqui? Sarmento. Então, vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus de Jerusalém, a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento precedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Eram 2 povos que existiam lá na Mesopotâmia,
2 povos que existiam na Mesopotâmia, dos quais Abraão era descendente. Então o Senhor está dizendo: vocês eram iguaizinhos todos os outros. O seu pai era Morreu e a sua mãe era Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Tem uma história sobre Abraão. Quando Abraão nasceu, a mãe dele rejeitou Abraão. Por quê? Segundo uma profecia, ou uma... não era uma profecia, mas era uma... porque naquela época não existia profeta ainda, né, gente? Uma pessoa que era um tipo de agoreira, tá? De feiticeiro, alguma coisa assim. Porque eles eram todos pagãos. Os pais de Abraão eram pagãos, adoradores de Baal, adoradores de deuses estranhos, adoradores de pau e pedra, tá? E foi dito para a mãe de Abraão, para uma das mulheres do pai de Abraão, que a criança que ela estava gerando seria uma vergonha e uma destruição para a tribo deles. Então ela rejeitou. E todo mundo não gostava, tinha medo de Abraão. Realmente Abraão foi diferente. Quando ele era novo, adolescente, ele tentou quebrar as estátuas do pai dele. Ele entrou no templo lá, que eles tinham dentro de todas as casas, a gente fala que as casas que eram aquelas coisas esquisitas, né? Mas eram casas. Dentro daquela construção, vou falar assim, tinha um lugar que era só para uma estátua imensa que ele tinha de um Deus que ele seguia, que era o Deus da família. Lembra que quando, até ainda na época de Isaac, quando Jacó foi para a casa de Labão, não tinha os deuses familiares? Então, era a mesma coisa. O pai de Abraão tinha um Deus familiar, um Deus da tribo dele, e ele achava que toda a bênção que ele tinha, toda a prosperidade que ele tinha, todo o gado que ele tinha, era a plantação da terra, tudo era benzido por esse Deus, que era uma estátua. E Abraão, num dia, ele não gostava disso, Abraão não gostava. Ele já nasceu assim, por isso que houve aquela profecia para a mãe dele, aquela goreira falou para a mãe dele que o menino ia ser uma vergonha na família. Tentaram até matar Abraão quando ele nasceu, mas não conseguiram, o pai dele escondeu ele. Mas por causa de Abraão também, eles aprenderam como é que plantava, porque Abraão, ele aprendeu nos pés de Noé, ele aprendeu como é que se devia plantar, porque ele ainda conheceu Noé. Ele era criança, Noé já estava velhinho. Mas Noé ensinou para ele, quando viu que ele era diferente, ensinou para ele todas as coisas que ele precisava saber. E uma das coisas que ele ensinou era como era que plantava, porque naquela época só jogava semente na terra. Eles não furavam a terra para botar semente. Abraão não. Abraão ensinou para eles como é que furava a terra com um pau, enfiava a semente lá dentro para os passarinhos e as aves predadoras não roubarem a semente. Porque era isso que acontecia. Metade das sementes nascia e metade não nascia, porque os passarinhos vinham e comiam, né, gente? Jogava na terra, claro que eles vão vir comer. Então, uma série de coisas assim, Abraão era diferente dos outros. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, ó, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Claro que foi cortado, né? Mas quem cortou foi o pai de Abraão. Nem foste lavada com água para a tua purificação, não depois fosse estragada com sal, nem envolta em faixas, porque eles queriam matar Abraão, porque Abraão, aquela criança ia ser uma vergonha. Mas para eles era uma vergonha, mas o Senhor Deus escolheu aquela criança. Foi isso que ele falou aqui. Não se compadeceu de ti olho algum. Ele foi escondido, gente. Abraão ficou escondido até uma idade maior.
E mesmo assim, eles acharam que alguém tinha matado ele. O tio dele, que também gostava dele, que era o pai de Ló, lembra que Ló era sobrinho de Abraão? Então, ele que protegeu Abraão. Tá? Por isso que Abraão, no coração, ele tinha uma dívida com o tio. Por isso que ele pegou o sobrinho. Tá? Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer algumas dessas coisas. Compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste. Passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. E cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Abraão foi o pai de muitas nações, como o Senhor disse. Ele teve Ismael, ele teve Isaac, e depois que Sara morreu, ele casou com Quetura e teve mais 6 filhos. Todos eles se tornaram reis e todos eles hoje estão lá dando trabalho, lá em Israel, mas estão. Todos eles formaram um povo. Aí, aqui o versículo 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Esse pedaço aqui, ele está se referindo à tirada do povo do Egito e o caminho dos 40 anos do deserto. Ok, passando eu por ti, depois que ele cresceu, né? Passando eu por ti, vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Não foi o que o Senhor fez lá no Monte Sinai? Uma aliança com o povo de Israel? E deu a lei para eles? E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Eu te vesti de roupas bordadas e te calcei com peles de animais marinhos e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Eu te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formosa em extremo e foste próspera até chegares a ser rainha. Não foi isso que aconteceu? Eles chegaram na terra prometida. Conseguiram se estabelecer. Veio Davi e formou o reino de Israel. Veio Salomão e trouxe Israel e Jerusalém para aquela formosura toda. Todos os povos queriam servir a Salomão, tanto é que Salomão teve 700 esposas e 1000 concubinas. Foi isso que o Eterno fez por Jerusalém. Jerusalém se tornou a capital formosa. A rainha de Sabá saiu da África para conhecer o rei Salomão e a beleza do seu palácio e a beleza dos seus servos. Ela ficou impressionada como é que era tudo tão bonito, tudo tão arrumado, tudo tão caprichado. Certo? Versículo 14. Correu a tua fama entre as nações. Não foi o que eu disse?
por causa da tua formosura, pois eras perfeita. Por causa da minha glória, que eu te tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Isso que Jerusalém não entende, tudo o que acontece ali é o Senhor Deus que coloca. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Derramaste as tuas prostituições a todo que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos e adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Desculpa, gente, mas... Ai, eu vendo como é que o Senhor preparou tudo tão bem preparado e nós, os humanos, nós botamos tudo a perder com o nosso egoísmo. O que aconteceu com Jerusalém depois que Salomão morreu? O filho dele achou que ele era o bonzão, dividiu o reino, aí se tornou Samaria e Jerusalém. 10 tribos ficaram com o rei lá em cima, que não aceitaram as coisas de Jeroboão, que era filho de Salomão. E ficou só 2 tribos, e Levi. E aí eles se prostituíram com outros deuses. Porque Salomão, na sua glória, trouxe, e as mulheres de Salomão, que ele se casou e trouxe os deuses pagãos para dentro de Jerusalém. Então o erro começou com Salomão. Jeroboão foi só uma consequência. Versículo 18. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante deles. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. Foi isso que aconteceu, diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas, que por mim geraste, e os sacrificastes a eles, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste do dia da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta e banhada no teu sangue. Ai de ti, diz o Senhor Deus, além de toda a tua maldade, edificaste uma câmara abobadada e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, fizeste abominável a tua formosura e alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição, provocando-me a ira. Pelo que estendi a minha mão contra ti e diminuí a tua porção. Ele foi tirando a terra, né? Lembra que os povos começaram a invadir a terra? Então, o que o Senhor está dizendo aqui, ó, diminuí a tua porção. Entreguei-te à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porque eras insaciável. Prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as suas prostituições até no país dos comerciantes, a Caldeia, e ainda com isso não te fartastes. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obra de meretriz descarada.
edificando a tua câmara abobadada no canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, subordinando-os para que venham a ti de todas as partes pela tua prostituição. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não mandam para a prostituição, porque dando tua paga e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. O que o Senhor está se referindo aqui é porque Jerusalém, depois do final das coisas, ela tinha que ficar pagando tributo aos outros povos. Ao invés deles pagarem tributo a Jerusalém, Jerusalém estava pagando tributos para se manter viva. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue dos teus filhos que lhe deste, eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue. Entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derrubarão a tua câmara abobadada, e derrubarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Gente, uma coisa que vocês têm que entender, quando ele fala quando ele fala aqui sobre o lugar a tua câmara abobadada, é aquela câmara meia redonda que se constrói para colocar os ídolos dentro, tá? O Senhor dizendo aqui que vai derrubar todos eles. Versículo 40. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te trespassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízo contra ti. Aos olhos de muitas mulheres farei cessar o teu meretrício, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti. Também me aquietarei e nunca mais me indignarei. Visto que não te lembrastes dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso, eu certamente farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. Não acrescentaste esta infidelidade a todas as tuas abominações? Todo que usa de provérbio usará contra ti este provérbio, dizendo, qual a mãe, tal a filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. Porque eu disse para vocês que a mãe de Abraão tinha nojo dele. Versículo 45. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. Tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e o vosso pai morreu. Etéia era um lugar, e os amorreus eram um outro lugar, tá? Era o nome daquelas tribos.
era Eteia, e a outra, os amorreus. Tua irmã mais velha é Samaria, o reino do norte. Ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. Tua irmã mais nova que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Gente, essas tribos que estão aqui, são umas tribos agora que são a Jordânia, que era também tudo parentesco, tudo filho tudo da família de Abraão. Por isso que ele está falando que a tua irmã mais nova, a tua irmã mais velha, é Samaria, né? E a irmã mais nova, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso fosse muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os seus caminhos. Não foi o que eu disse? Por que o Senhor comparou Jerusalém, todas as outras, como sarmento e como videira que não presta para nada e vai ser só simplesmente tocada no fogo? Ele comparou tanto o sarmento como a videira, a mesma coisa. É o que ele está dizendo aqui. Que Jerusalém fez pior do que Sodoma, fez pior do que Samaria. Olha que tristeza, gente. Então, versículo 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura e pão. A abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Olha aqui, gente, versículo 49. Ora, foi essa a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Samaria não cometeu metade dos teus pecados. Olha, gente, Samaria não cometeu metade dos pecados de Jerusalém. Porque Jerusalém viu o que aconteceu com Samaria e não mudou os seus caminhos. Então fez pior do que Samaria. Samaria não cometeu metade de teus pecados. Multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs. Se Jerusalém pecou tanto, ela justifica o pecado das outras. Olha, vou ler o 51 de novo, viu? Samaria não cometeu metade de teus pecados, multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos seus pecados, que cometestes mais abomináveis do que os delas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Todavia farei voltar os cativos delas. Olha o amor do Eterno. Todavia farei voltar os cativos delas. Os cativos de Sodoma e suas filhas, os cativos de Samaria e suas filhas, os cativos de seu exílio entre eles. Para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Uma promessa aqui do Eterno.
Ele vai trazer Samaria, ele iria trazer Sodoma, as tribos que estavam habitando a região de Sodoma, as tribos de Samaria, então ele traria também as tribos de Israel. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia da tua soberba. Olha, Jerusalém, o povo de Israel até hoje, eles são tão soberbos que eles não gostam de pronunciar o nome de outros povos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas. Antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste tu que desprezaste o juramento, quebrantando a aliança. Quem quebrou a aliança não foi o Senhor. Quem quebrou a aliança foi Israel. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, e com a mais nova do que tu. Eu as darei a ti por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Então, quando eu te perdoar tudo o que fizeste, lembrar-te-ás e te envergonharás, nunca mais abrirás a tua boca por causa da tua vergonha, diz o Senhor Deus. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Só vendo isso aqui. Eles aprenderam a lição. Mas foi necessário quase 3.000 anos, gente. 3.000 anos dessa época até agora. Mas eles estão lá novamente, em Jerusalém. Jerusalém está habitada novamente. E a promessa do Eterno é que Ele vai dar os povos que habitam a região de Sodoma e os povos que habitam a região de Samaria hoje. Ele vai dar como filhas para Jerusalém. Então, aqueles povos que estão em redor de Jerusalém, em redor de Israel, eles serão adotados como filhos por Jerusalém. Num futuro. Porque agora eles ainda estão se revoltando. Esses filhos são os palestinos. Por enquanto eles estão querendo matar a mãe, mas eles não sabem dessas profecias, eles não conhecem essa profecia. Mas isso é bom para a gente ver como é que o inimigo trabalha. A promessa está aqui, gente. Olha o que o Senhor disse. Versículo 61. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com a mais nova do que tu, as duas.
Eu as darei a ti por filhas, mas não pela tua aliança. Porque o Senhor, ele fala que estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Eu não sei o que tem que acontecer lá naquela região para que isso se cumpra, mas vai se cumprir um dia. A promessa está aqui. E eu creio na promessa. Um dia, todas essas nações que estão em volta de Jerusalém, elas serão adotadas por Israel como filhas. A promessa está aqui, por mais que o diabo tente colocar no coração desse povo um ódio pela própria mãe. Porque aqui o Senhor está dizendo que Jerusalém, que é a sede do governo espiritual da terra, vai ser a mãe responsável por esses povos que estão em volta de Jerusalém, em volta de Israel. Tem um plano diabólico para impedir isso, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia. E o Senhor sempre diz tudo aquilo que eu falo, que eu prometo, eu cumpro. Então vamos continuar orando para que o Senhor possa cumprir a sua palavra. E que o diabo não tenha poder nenhum contra a vontade do Eterno, porque ele não tem. Tudo que está acontecendo agora em Jerusalém é tudo planejado, está tudo no programa. É necessário haver uma mudança radical no coração de Israel também. Que o Senhor te dê uma boa tarde no Brasil, uma boa noite. Eu falei que era um capítulo difícil de ler, difícil de interpretar e de entender, mas eu espero que vocês tenham absorvido a mensagem do Eterno aqui. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.